Sementinha da Palavra Kids. Olá, crianças! Hoje vamos embarcar em uma jornada incrível pelo livro de um Samuel. Vamos conhecer histórias emocionantes de profetas, reis e heróis. Preparem-se para uma aventura cheia de fé e coragem. Capítulo 1 – O nascimento de Samuel. Havia uma mulher chamada Ana que não podia ter filhos. Ela orou a Deus com todo o seu coração, prometendo que, se tivesse um filho, o dedicaria ao serviço de Deus. Deus ouviu sua oração e ela deu à luz Samuel. Capítulo 2 – O Cântico de Ana. Ana cantou uma linda canção de louvor a Deus, agradecendo por ter ouvido sua oração. Samuel cresceu e foi deixado no templo para servir a Deus com o sacerdote Eli. Capítulo 3 – O chamado de Samuel. Uma noite, Samuel ouviu uma voz chamando seu nome. Ele pensou que era Eli, mas era Deus falando com ele. Deus revelou a Samuel coisas importantes que aconteceriam no futuro. Capítulo 4 – A Arca da Aliança é capturada. Os israelitas levaram a Arca da Aliança para a batalha contra os filisteus, mas foram derrotados. A arca foi capturada e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Capítulo 5 – A Arca entre os filisteus. A Arca da Aliança causou muitos problemas para os filisteus. Eles decidiram devolvê-la aos israelitas. Capítulo 6 – O retorno da arca. Os filisteus colocaram a arca em uma carroça puxada por vacas e a enviaram de volta para Israel. Os israelitas ficaram muito felizes ao ver a arca retornar. Capítulo 7 – Samuel lidera Israel. Samuel liderou Israel e os ajudou a se voltar para Deus. Ele orou por eles e Deus os ajudou a derrotar os filisteus. Capítulo 8 – Israel pede um rei. Os israelitas pediram a Samuel um rei para governá-los, como as outras nações. Samuel avisou que um rei traria muitos problemas, mas Deus disse para ele atender ao pedido do povo. Capítulo 9 – Saul é escolhido. Saul, um jovem alto e bonito, foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Samuel o ungiu com óleo, sinalizando que ele era o escolhido de Deus. Capítulo 10 – Saul é apresentado ao povo. Samuel apresentou Saul ao povo como o novo rei. Saul foi aceito por todos, exceto por alguns que duvidavam de suas habilidades. Capítulo 11 – Saul salva a cidade de Jabes-Gileade. Os amonitas ameaçaram a cidade de Jabes-Gileade. Saul reuniu um exército e derrotou os inimigos, salvando a cidade. Capítulo 12 – Samuel fala ao povo. Samuel lembrou ao povo de todas as coisas maravilhosas que Deus havia feito por eles e os advertiu para sempre seguir os caminhos de Deus. Capítulo 13 – Saul desobedece a Deus. Saul desobedeceu a Deus ao oferecer sacrifícios sem esperar por Samuel. Isso trouxe consequências para seu reinado. Capítulo 14 – Jonatas e seu escudeiro. Jonatas, filho de Saul, e seu escudeiro atacaram sozinhos um acampamento filisteu e venceram com a ajuda de Deus. Capítulo 15 – Saul desobedece novamente. Deus ordenou a Saul que destruísse completamente os amalequitas, mas Saul desobedeceu novamente, poupando o rei e os melhores animais. Capítulo 16 – Davi é ungido. Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para ser o próximo rei de Israel. Samuel o ungiu com óleo. Capítulo 17 – Davi e Golias. Davi enfrentou o gigante Golias com apenas uma funda e 5 pedras. Com a ajuda de Deus, Davi derrotou Golias e salvou Israel. Capítulo 18 – A amizade de Davi e Jonatas. Jonatas, filho de Saul, se tornou o melhor amigo de Davi. Eles fizeram um pacto de amizade eterna. Capítulo 19 – Saul tenta matar Davi. Saul ficou com ciúmes de Davi e tentou matá-lo várias vezes, mas Davi sempre escapava com a ajuda de Deus. Capítulo 20 – Jonatas ajuda Davi. Jonatas ajudou Davi a escapar das tentativas de Saul de matá-lo, mostrando sua lealdade e amizade. Capítulo 21 – Davi na fuga. Davi fugiu para a cidade de Nob e depois para Gate, sempre tentando escapar de Saul. Capítulo 22 – Davi em Adulão.
Davi se escondeu em uma caverna em Adulão, onde muitos homens se juntaram a ele. Capítulo 23. Davi salva Keila. Davi soube que os filisteus estavam atacando Keila e foi salvar a cidade. Capítulo 24. Davi poupa Saul. Davi teve a chance de matar Saul enquanto ele dormia, mas poupou sua vida, mostrando respeito pelo rei ungido por Deus. Capítulo 25. Davi e Abigail. Davi conheceu Abigail, uma mulher sábia e bonita, que se tornou sua esposa. Capítulo 26. Davi poupa Saul novamente. Davi teve outra chance de matar Saul, mas novamente poupou sua vida, mostrando sua fé em Deus. Capítulo 27. Davi entre os filisteus. Davi se escondeu entre os filisteus, fingindo ser um servo do rei Aquis. Capítulo 28. Saul e a médium de Endor. Saul, desesperado, consultou uma médium para falar com o espírito de Samuel, que lhe deu más notícias. Capítulo 29. Davi é mandado embora. Os filisteus não confiaram em Davi e o mandaram embora antes da batalha contra Israel. Capítulo 30. Davi salva Ziclag. Davi voltou para Ziclag e descobriu que os amalequitas haviam atacado a cidade e levado suas famílias. Ele os perseguiu e resgatou todos. Capítulo 31. A morte de Saul. Saul e seus filhos morreram em uma batalha contra os filisteus. Foi um dia triste para Israel. E assim termina a história do livro de 1 Samuel. Vimos como Deus escolheu Samuel, Saul e Davi para liderar Israel. Aprendemos sobre fé, coragem e amizade. Que possamos sempre confiar em Deus, assim como esses heróis fizeram. Obrigado por assistir, crianças. Nos vemos na próxima aventura bíblica. Sementinha da Palavra Kids. Gostou? Inscreva-se em nosso canal.